que eu queria falar para vocês, que eu comentei, a gente vai falar hoje um pouco, para eu entrar em outra coisa na semana que vem. Mateus capítulo 18, do versículo 15 em diante. Prestem atenção no texto. Versículo 15 em diante. Diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Então, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Curva sua cabeça, oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que toda a tua vontade seja estabelecida aqui. Pai, tu tens o controle de todas as coisas. Eu te convido, Espírito Santo, amigo, para ter liberdade neste lugar. Tu tens a liberdade aqui, Espírito Santo. Toma o teu principal lugar. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Me usa como canal, Senhor. Me unja, que eu venha falar aquilo que está no teu santo coração. Em nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais do teu povo e o coração, em nome de Jesus, que não haja nenhuma dispersão. Em nome de Jesus, que todos estejam atentos à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, eu falei para vocês que eu ia pregar sobre o Pai Nosso. Vou pregar semana que vem, porque eu preciso passar por esse primeiro, para você entender lá na frente. Antes, no finalzinho do capítulo 17, que fala que Jesus chegou em Cafarnaum. Aí no finalzinho, os 3 últimos versículos do capítulo 17, e Pedro, houve uma experiência na qual Pedro, os cobradores de impostos, perguntaram a Pedro se o líder, se Jesus pagava imposto, e Pedro disse que sim. Quando Pedro foi falar com Jesus, Jesus falou bem claro, de quem cobram os reis da terra o imposto? Dos filhos ou dos alheios? Pedro falou dos alheios. Jesus falou logo, estão isentos os filhos. Jesus estava falando para Pedro, presta atenção, Pedro, não há mais dívida, não vai haver mais dívida ao meu povo, a cédula de dívida será rasgada na cruz, acabou, as coisas agora, aleluia, estão perdoadas, estão quitadas, porque eu vou me entregar, eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós estamos isentos de toda a dívida, porque Jesus levava tudo para a parte espiritual. Jesus já falou dos reis, quem cobra? Não, os filhos estão isentos. Sabe por quê? Porque toda a dívida foi paga pelo Filho na cruz. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! E Jesus chegou a Cafarnaum. Porque eu falei, porque foi o momento aonde Jesus estava nesse capítulo 18, em Cafarnaum. A primeira experiência que ele teve foi os cobradores de impostos. Aí ele fala, Pedro, vai lá, pega o peixe. Você vai lá, vai ter um estáter dentro dele, né? Uma moeda, né? Então cobra imposto por mim e por ti. Tem coisas que eu entendo que nós não podemos deixar de fazer. Deus faz até o sobrenatural, mas o natural pertence a gente. Pedro, vai lá, que eu vou cobrir tudo. Aí, nesse momento, chegou os discípulos. Lá no início do capítulo 18.
Os discípulos chegaram. Jesus foi e começou a ensinar, a falar, né, os ensinamentos, né? Ensina quando um irmão pecar, fala como desprezar o próximo, se caso um irmão desprezar. Jesus começa a ensinar. E chegou aqui nesse momento do versículo 15. Que Jesus, ele começa a dizer, se um irmão pecar contra ti, vai e repreende, se ele não aceitar, chama 2 testemunhas, se não aceitar, leva à igreja. Se ele não aceitar, a exortação da igreja, considera gentil e publicano. Chegou o momento que eu queria falar para vocês, presta atenção numa coisa. Do 15 ao 17 é uma situação com o irmão, uma situação dentro da igreja. Aconteceu algo dentro da igreja, é uma situação, né, cotidiana. É uma situação específica, um problema, coisas que se resolvem, que acontecem. Mas no versículo 18 ao 20 é um princípio. Presta atenção, do 18 a 20, Jesus ele fala bem claro, em verdade vos digo que tudo que ligado na terra é ligado no céu, e que tudo que desligado da terra é desligado do céu. Ou seja, o versículo 15 ao 17 está intrinsecamente ligado a esse princípio. Porque para resolver a situação do irmão pecador, a igreja teria que desligar ou ligar. Então, indiretamente, um é um princípio, o outro é uma situação. Jesus está falando bem claro que, quando ele fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, Deus estava dizendo, presta atenção, é um princípio de decisão. A igreja liga ou desliga, ou seja, a terra precede o céu. As decisões da terra precedem o céu. Por isso que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Presta atenção, isso é muito interessante. Eu coloquei aqui bem claro. E Jesus ele fala, porque tudo que é ligado na terra no céu, ele está falando da igreja, onde 2 ou 3 estiverem, eu vou estar ali presente. É a igreja. E, ou seja, a ação da terra, nesse versículo, precede a ação do céu. O céu não liga e não desliga nada antes da terra ligar ou desligar. Entenda uma coisa. Antes da terra, Deus não passa à frente da autoridade que Ele deu à terra. A autoridade, e quem é a autoridade? A igreja. Nós temos essa autoridade de tomar as decisões em nome de Jesus, em nome da igreja, quando se reúne. Aí a Bíblia fala, considera ele gentil e publicano, que foi ligado, um dia pode ser desligado. Amém, não amém? Você está dando para entender? Amém? Glória a Deus. Ou seja, o céu não liga e não desliga primeiro, e sim a terra. Se a terra ligar, é ligado. Se a terra desligar, é desligado. Se a terra não se mover, Deus nada fará. Porque Deus respeita o processo da autoridade que Ele deu à terra. Quando Ele fala terra aqui, Ele está falando da igreja. Amém ou não amém? Deus está falando bem claro, o que vem da terra, da igreja, movimenta o céu. Ou seja, o Senhor está falando, o que vem da terra movimenta o céu. E o Senhor está esperando o céu ser movimentado pela igreja, para dar resposta, em nome de Jesus, ao anseio de Deus pelo movimento da terra. No que é ligado ou desligado. Olha que coisa tremenda. Hoje nós vamos falar isso. O ligar e desligar da terra com o céu. Quero que você preste atenção. Amém ou não amém? Estou legal na fita? Então beleza. Assim não pode, né? Senão fica, né? Meia hora, estou escutando clique. Não. Valeu, Isaac. Amém? Glória a Deus. Então Deus está falando bem claro para a gente, o que vem da terra, da igreja, movimenta o céu, e o céu espera esse movimento. Por isso que ele fala em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jesus ele fala isso, ele fala em Salmo 121, o salmista fala bem claro, eleva os meus olhos para o monte, de onde provém o meu socorro provém do Senhor, que fez os céus e a terra. A ação vem da terra, o socorro vem do céu, e Deus revela coisas grandes e ocultas. Aleluia!
glória a Deus! Uma ação da terra, para que as coisas aconteçam. Aleluia! O socorro vem, o que Deus queria fazer, Ele espera que a igreja se movimente segundo a sua vontade. Quando há essa ligação, amado, tudo acontece. Olha que coisa tremenda, eu vou falar para você algumas passagens que mostram isso, e a gente tem que estar ligado. Aí você vai entender porque o pastor às vezes pede, vamos juntar, vamos orar. E a coisa mais difícil é você juntar gente aí dentro da igreja para oração. O diabo dispersa, o diabo separa. Porque, meu amado, tudo que é ligado aqui, quando há concordância, meu Deus, algo acontece, há um movimento. Presta atenção, Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Coloca aí na tela, por favor. Êxodo 3, 7, olha só. Presta atenção, o oculto e a resposta de Deus é liberado. Êxodo 3, versículo 7, foi um momento que o povo estava cativo do Egito. Olha que Deus fala. Certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus feitores. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus feitores. E sei quanto está padecendo. Ou seja, Deus sabia o que o povo estava passando. Deus sabia que o povo estava sofrendo. Deus sabia da pressão. Mas a Bíblia mostra em várias passagens como essa, que o povo clamou. Aí no versículo 8 fala, se você quiser coloca aí. Por isso eu desci para livrar-os das mãos dos egípcios. E subi para uma terra boa e larga. Terra que mana leite e mel. Aleluia. A oração subiu, ligou na terra. Deus desceu para desligar o Egito de Israel e ligar uma terra boa que mana leite e mel. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Presta atenção, Deus escuta o clamor. Ele sabe, mas Ele espera a resposta da terra. Nós temos que entender isso. Há uma necessidade de nós nos juntarmos e orarmos para Deus, para ligar e desligar. Desligar o que tem que ser desligado e ligar aquilo que tem que ser ligado. E a gente vai conversar sobre isso. Como é que isso acontece? Como é que nós sabemos? A igreja tem que estar alerta com isso. Aleluia! O clamor do povo foi ligado da terra para o céu. E o Senhor desceu para desligar os egípcios de Israel. Desceu do alto dos céus para fazer o povo subir para uma terra. E uma coisa tremenda, que nós podemos ver isso também em Êxodo 17, versículo 9 em diante, no momento que Moisés subiu no outeiro. O outeiro é um lugar alto, elevado. A Bíblia fala, na minha versão, ele subiu no outeiro, estava tendo a guerra com os amalequitas. Amaleque estava lá, mandou Josué descer, guerreia lá. A Bíblia fala que Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Presta atenção nisso. Então quando ele levantava, o povo de Deus prevalecia. Quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. Chega o momento que Moisés, vem cá André, vem cá Ernesto, vem cá você, sobe aqui. Teve um momento que o povo de Deus estava prevalecendo. Moisés começou a baixar o braço, que é o peso do braço. Ele não estava aguentando. Quando ele abaixa, e começa o povo a perder. Aí vem Arão e Ur. O que acontece? Segura no lado aqui. Vem cá, Ernesto. Levantou. Aleluia. Aleluia. O que acontece? A mão de Moisés ficou estendida. Jesus, ele fala no Novo Testamento, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, e o que ligado na terra vai ser ligado no céu. Josué prevalece na guerra e vence. Aleluia. Levantou o braço, foi ligado. Josué prevaleceu e venceu. Quando nós estamos em certos tipos de batalha, há uma necessidade de nós estarmos juntos. Tem batalhas que se vence na individualidade. Tem batalhas que só a igreja pode vencer. Principados e potestades que atuam numa região. A igreja, quando se reúne com o mesmo pensamento e guerreia, algo acontece. Então não é você sozinho. Não é você em casa.
É quando a igreja entra em acordo com Deus, vem para casa do Pai. Porque nós só podemos ser, meu filho, obrigado. O poder de ligar e desligar está na nossa mão primeiro. Entenda isso. Nós temos esse poder de ligar e desligar porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Deus deu autoridade para a igreja. E tem luta que não se vence na individualidade, se vence em conjunto. Tem guerras que só podemos vencer se nós estivermos unidos. E tudo que o diabo faz é tirar a vontade de nós estarmos unidos. Porque quando o povo se une com um só conceito, com uma só visão, algo acontece. Você vai ver sempre na Bíblia, Deus falando através de Moisés. Moisés no momento do mar na frente, pega a vara e toca. A terra foi ligada no céu. Tem coisa que Deus não tira. Ele espera a ação da terra. Ele espera a ação da igreja. Ele espera a ação dos seus. Você está me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu convoco muitas vezes para as pessoas orarem. Se você quer ver mudanças num bairro, se você quer ver mudança dentro da igreja, se você quer ver um Brasil melhor, tem coisas, assuntos que é de uma forma geral para todos, não é na sua individualidade. Há uma necessidade de junção. Corpo. Em nome de Jesus, você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Aquela situação daquele jovem foi levado para um na individualidade. Passou para dois, igreja. Quando passou para a igreja total, ele não aceitou. Amado, ele foi desligado do céu, do rol de membros. Entenda isso. Olha só um versículo, Apocalipse 3:20. Fala uma coisa tremenda. Se quiser, bota na tela. Apocalipse 3:20 fala algo tremendo. Fala o seguinte: eis que vou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei contigo. E com ele cearei, e ele comigo. Entenda uma coisa, a gente usa esse versículo muitas vezes quando a gente está evangelizando. Olha o Carlos olhando para mim. Quando a gente está falando de Jesus para o ímpio. Quando a gente, é o versículo para evangelização. É o versículo para salvação. Abre o coração. Aí você usa esse versículo para ímpio. Jesus está batendo na porta. Deixa que vou à porta e bate. Se você abrir, ele entra. E quem te disse que Jesus está falando com o ímpio? Jesus está falando com uma igreja. Coisa de dentro. Abre em Apocalipse 3:20. A gente vai discutir isso. Olha que coisa séria. Apocalipse 3. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Olha o que ele fala. E eu queria que você escutasse isso. Apocalipse 3, versículo 14 em diante diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Deus está falando aí de uma igreja posicionada. Não meio termo, não meia boca. Continuando. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Olha só, uma igreja rica, próspera. Uma igreja que olhando aos olhos assim estava bombando. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo e todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Aí vem, eis que vou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Olha só, sabe o que estava acontecendo aqui? Era uma igreja aos olhos dos homens prósperos, mas era uma igreja morna, a ponto de Jesus vomitar e ficar do lado de fora. Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo na porta para abrir, para ligar de novo a igreja com o céu. Ou seja, por quê? Porque era uma igreja, meu amado, que o texto fala bem claro, que era uma igreja que vivia rico, mas era pobre, cego e nu. Muitas vezes, amado, e o texto ele fala bem claro. Sabe o que Jesus ele faz? Ele toma a frente da igreja.
Ele vai e rompe a porta. Ele fala, aconselho-te. Aconselho-te, olha só como é que é sério. Ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vista não apareça a sua nudez. Presta atenção, igreja do Senhor é uma igreja provada pelo fogo, é uma igreja que rejeita o mundo, é uma igreja que anda na contramão do mundo, é uma igreja que paga preço, é uma igreja que sacrifica, é uma igreja que se afasta do pecado, para não mostrar a nudez. Jesus falando, eu aconselho, ou seja, a terra se move para ser ligada no céu, senão eu nada vou fazer e eu vou ficar do lado de fora. Se move, igreja. Jesus ele está falando isso para a igreja. Eu estou do lado de fora. Vocês estão brincando, são ricos, mas são miseráveis aos meus olhos. Eis que vou à porta e bato. E ele aconselhou. É como aquela passagem de Deuteronômio. Mostra o bem e mostra o mal. Escolha o bem para que vivas. Jesus, ele dá a oportunidade da terra para se ligar no céu primeiro. Ele dá toda a direção, ele mostra onde está errado, ele dá conselho, ele diz, vocês estão errados, vocês estão pecando, eu estou de fora, vocês estão pulando dentro da igreja, presta atenção, meu amado, eu aconselho vocês a andar no caminho certo, sem pecado, uma igreja santa, irrepreensível, que não olha para o mundo, que não acha que a prosperidade é a prosperidade física, é a prosperidade das coisas, aleluia, não é isso que eu quero de vocês. E ele continua falando, coloca colírio nos olhos, para que veja, abre o olho, igreja. Jesus está falando, abre os seus olhos, e veja onde vocês estão errados. Jesus ele falou, ele dá o conselho, sabe por quê? Porque ele nada pode fazer, se a igreja, num estado desse, não desligar as coisas que tem que ser desligadas, para depois ligar com ele. Ou seja, Jesus ele queria que a igreja ficasse ligada no céu, ficasse ligada com ele. Mas primeiro, ele bateu na porta. Primeiro, desliga as coisas que estão erradas. Se conserta. E depois haverá a ligação. Jesus ele está falando isso. Ele estava aconselhando para uma igreja consertar. Então, meu amado, nós estamos vivendo um tempo de uma igreja corrompida pelo dinheiro, corrompida por tantas coisas, corrompida pela prosperidade física, corrompida, e andamos muitas vezes em pecados, errantes, falhos, olhando para as coisas materiais. Jesus está falando, eu estou do lado de fora, eu estou batendo para entrar. Desliga o que tem que ser desligado, e liga o que tem que ser ligado. Abre o teu olho, que eu vou entrar e eu vou fazer grandes coisas. É a mesma situação de Mateus 18, versículo 15, 17. Jesus aqui, ele desligou aquela igreja. Ele estava do lado de fora. Aquele rapaz que pecou, ele foi desligado. Apesar de Deus dar conselho para manter a ligação, muitas vezes a gente não liga as coisas que tem que ser ligadas e não desligamos o que tem que desligar. O problema daqui era uma igreja superficial, uma igreja, né, um pé no mundo e um pé na igreja. Um pé na igreja e um pé no mundo. A igreja era crente raimunda, vivendo por umas coisas terrenas e esperando para entrar na igreja. Jesus estava de fora, aconselhando para manter a ligação no céu. Mas isso depende da igreja. Tem coisa que Jesus não vai fazer. Entenda, ele pode até direcionar, mas ele espera a ação da igreja para poder ligar ou desligar o preceito de Mateus 18. Você está me entendendo? Então tem muita coisa que nós, às vezes, nós temos que desligar e ligar. Mas o Senhor dá até a direção. Mas nós que temos que fazer. Você não vai pensar que Deus vai entrar na igreja, Ele vai mudar tudo. Se fosse assim, meu amado, muita coisa não estava acontecendo dentro da igreja. Muito escândalo não estava acontecendo na igreja. Muito erro não estava acontecendo. Muito pecado não aconteceria. Porque Ele espera a igreja se posicionar. Ele respeita a autoridade que Ele deu à igreja segundo a sua vontade. E nós precisamos entender isso. Você está me entendendo? Isso é um papo de igreja. Se nós todos tivéssemos um coração fechado e todos estivessem verdadeiramente vivendo o que Deus manda, muita coisa estava diferente. No Brasil, no Rio de Janeiro, a gente foi para uma outra vertente. Aleluia. Aleluia.
A igreja que Jesus espera é provada pelo fogo, meu irmão. A igreja que Jesus espera é uma igreja fora do mundo. A igreja, apesar de viver nele, é uma igreja que anda na contramão. É uma igreja que vive de santidade. É uma igreja que não mostra a sua nudez. É uma igreja que é provada, ou seja, paga os preços, paga o sacrifício, dói na carne, mas ele se separa para que ele possa entrar e ele possa habitar. Isso é a ligação da igreja com o Senhor Jesus. Aqui ele estava fora. A igreja morna. Não era uma igreja posicionada. E muitas vezes a gente, dentro da igreja, nós olhamos assim como Jesus, né? Não como Jesus olhou, nós estamos dentro da igreja buscando outras coisas. A gente busca a porta aberta, a gente busca coisas materiais, isso não seja errado. Mas a Bíblia fala que essa igreja é uma igreja rica, próspera, mas não tinha a presença dele. Isso me preocupa. Nem todo sinônimo de prosperidade dentro de uma igreja física quer dizer que você tem uma prosperidade espiritual. Presta atenção, o primeiro ministério da igreja é o ministério de oração. Entenda isso. A medida de oração de uma igreja é ligada à medida de resposta de Deus segundo a sua vontade para ela. Nós precisamos andar segundo a vontade dele, para que ele permaneça a igreja da terra ligada para o céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Jesus, ele é tão bom que ele aconselha a igreja a consertar, a abrir os olhos, colocar colírio nos olhos para que veja. A igreja estava cega. A gente tem que entender o contexto das coisas. Isso é um tipo de igreja que ele está dizendo desses tempos. Existem igrejas de Laodiceia? Existe. Muitas delas estão caminhando para isso, sim. Vive numa prosperidade tremenda, mas Jesus está do lado de fora. A gente faz tanta coisa dentro da igreja, mas aquilo que é para fazer, falar do pecado, falar do céu, falar da vinda de Cristo, falar do Espírito Santo, muitas vezes não está nem em pregações. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, vida de crente, meu amado, para ser ligado para o céu, não é uma vida que só você entrou num batistério, tomou um banho e saiu. Então entenda por que você é provado no fogo. Entenda por que você tem que largar e abrir mão de mostrar a nudez. Sabe por quê? Para que haja uma ligação da igreja com o céu. Se todos nós andarmos assim, Deus responde à igreja. Se todos nós tivermos essa concepção de igreja, Deus responde à igreja assim. Você está me entendendo? Deus não vai movimentar o céu se não houver um movimento da terra. Primeiro, quando a gente quer, Ele vai fazer. Se a igreja não quiser se consertar, Ele não vai fazer. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A autoridade que Deus deu para a igreja. E a gente vê um exemplo que aconteceu dentro de uma igreja. Então ele está falando, tudo que vocês ligarem vai ser ligado. E tudo que vocês desligarem vai ser desligado. Aí aqui você vê na carta de Apocalipse que Deus está dando um conselho. Ele podia entrar e mudar tudo. Não, ele espera conselho, toma um posicionamento para ser ligado de novo. Deus, ele respeita a autoridade que ele deu. Ele bate na porta. Ele bate. Esse versículo é para uma igreja. E a gente usa para salvação. Aleluia. Deus espera que a terra faça primeiro, daí então Ele fará. O céu se move depois da terra se mover. Porque a vontade dos homens achou a vontade de Deus. Nós encontramos a vontade de Deus. Quando nós encontramos a vontade de Deus, se liga com a vontade da terra, se liga com a vontade de Deus no céu, algo acontece. E Ele deu isso, essa autoridade para a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10. A multiforme sabedoria de Deus é reconhecida pela igreja como os principados e potestades. A multiforme sabedoria de Deus é reconhecida pela igreja. Ou seja, pastor, como é que eu vou encontrar e entender a sabedoria de Deus? Como é que eu vou saber das coisas que Ele faz e como eu devo fazer?
Por onde eu vou? Se as coisas acontecem, se Ele fala com a igreja. E uma coisa que eu tenho analisado, preste atenção nisso. A igreja não pode ser um empecilho para o mover de Deus na terra. Nós falamos um dia que nossa vida não pertence a nós. Nós entregamos a vida a Cristo. Nós somos, aleluia, a Bíblia fala que nós agora somos escravos de Cristo e libertos do mundo. A Bíblia fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não podemos ser um empecilho para o mover de Deus na terra. Ah, pastor, mas como é um empecilho da igreja para o mover da terra se a igreja é de Deus? Nós podemos ser um empecilho sim. Escândalo de denominações, igreja em pecado, igreja que quase não ora, igreja que quase não busca a Deus. As pessoas vêm com outros interesses para a casa do Senhor. E o principal da igreja é o ministério de oração, meu irmão. A igreja foi colocada na terra para entender a vontade de Deus e Deus começar a manifestar a glória dele na terra e dar resposta. Por isso que a Bíblia diz, olha só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. Deus fala uma coisa tremenda. Sabe por que eu estou falando isso, meu amado? Isso tudo vai da forma como nós pensamos. Nós temos que pensar como o céu pensa. Se você um dia entregou sua vida a Cristo, né? Se nós erramos, se nós falhamos, se nós não buscamos, se nós andamos falhos, se nós andamos em pecado, se nós não consertamos, Deus não se manifesta e não dá resposta. Isso vem da nossa forma de pensar, não como o céu pensa. Olha só como Deus fala pelo apóstolo Paulo em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Presta atenção, a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, do Filho unigênito do Pai, pelo Espírito Santo em que você habita. E quem tem a mente do Filho conhece a vontade do Pai. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Se você tem a mente de Cristo, você automaticamente conhece a vontade do Pai, porque você é o primogênito entre muitos irmãos. O que impede isso? A forma como nós andamos, a forma como nós pensamos. Se você cultivar uma mente cristã, verdadeiramente, como a Bíblia fala, nós porém temos a mente de Cristo. E a Bíblia fala que nós discernimos tudo com isso. Pastor, mas o que nós discernimos? Pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revela e nós discernimos que nós somos separados. Pastor, onde eu posso ver isso? Para que eu possa ligar o que está na terra ou desligar com o céu. Presta atenção, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, fala uma coisa tremenda: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Presta atenção, quem conhece o interior do Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele vai revelar o que está em Deus. E você vai ter o discernimento, porque você tem a mente de Cristo. Aí é ligado no céu. Mas a gente tem que estar ligado. Ou seja, não é a vontade tua, nem a vontade minha que conta. Eu posso juntar vocês todos aqui e falar: nós vamos comprar isso aqui, nós vamos fazer isso aqui. Se for uma coisa carnal, se o Espírito Santo, nós temos que estar em harmonia com o Espírito Santo. Quem revela o que tem que fazer da igreja é o Espírito Santo, porque ele conhece o interior do Pai. Aí ele fala com você, porque você tem mente de Cristo, você entregou sua vida a Cristo. Então, por você ter mente de Cristo, o Espírito Santo está aí dentro, ele vai revelar para você e dá aquela paz interior. Algo fala dentro da gente, vamos fazer. Aí quando há a vontade de Deus é revelada e você entende isso, as coisas acontecem dentro da igreja. As coisas são ligadas ao céu. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Tudo que é ligado na terra é ligado ao céu, mas a gente tem que andar em harmonia. Não é a tua vontade, não é a minha vontade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Aleluia! É espiritual a nossa arma. A gente tem que conhecer o coração do Pai como? O Espírito Santo revela. Ele discerne dentro de você é a mente de Cristo. Opa, é isso. Aí é ligado no céu. Aí há uma conformidade com a vontade de Deus. Porque, meu amado, presta atenção. Cristão que é cristão, crente que é crente, a vida dele não vale mais para ele, vale para a vontade do Pai que é revelada na terra. Então, você tem que andar segundo a vontade de Deus. Porque Deus já sabe o que você precisa. Ele vai te dar a proporção que você precisa. Mateus capítulo 6, versículo 8 fala, porque Ele já sabe o que você precisa. Aí fala, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Filho que é filho, procura não ver a sua vontade primeiro, mas a vontade do Pai que está na terra e não no céu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Então filho que vem para a igreja, só querendo resolver a sua vida, está errado. Jesus está de fora, você está em outra igreja. Porque filho que é filho, ele entende a vontade do Pai. Porque ele já sabe o que você precisa. A Bíblia fala, já sabe o que você necessita. Então você não se preocupa com isso. A preocupação maior do que a igreja é conhecer a vontade do Pai. Pela revelação do Espírito Santo, porque eu tenho a mente de Cristo. Aí é ligado. Puf. Agora, como é que, amado, se eu pensar nessa forma, de todos pensassem, se todos estivessem aqui de manhã orando, se todos estivessem aqui adorando, se todos aqui não furassem por coisas banais, porque choveu, porque amanhã tem que acordar cedo, se todos buscassem veementemente o coração do Pai, segundo a vontade dele, ligássemos à vontade nossa, amado, coisas grandes aconteceriam. Esse que é o problema da igreja. Mas nós somos uma igreja dispersa, cada um busca o seu interesse, o seu momento. Hoje nós somos uma igreja que muitos já conseguiram o que queriam, não voltam mais para a igreja. Agora quando aperta o calo, estão aí. Porque na mentalidade dele, não é a vontade do Pai. É a vontade dele. Quando ele é frustrado, ele vai até o Pai para pedir alguma coisa. Nós somos filhos que realizam a vontade do Pai. É diferente. A oração de Jesus, ele fala tudo o que a gente precisa. E a gente vai discutir isso semana que vem. Ele fala 3 coisas do reino e depois 3 coisas para você. Ele fala, Pai nosso que estás no céu, olha lá, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, aí é para nós. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ele fala 3 coisas para o céu e 3 coisas para você. Isso a gente vai conversar semana que vem. Você está me entendendo o que eu estou falando? Aleluia, eu vou terminar. Se a gente entendesse isso, se todos houvesse uma concordância dentro do nosso coração e a sensibilidade com a vontade de Deus na terra, com as coisas do céu para a terra, se houvesse uma concordância, a gente apresentasse, amado, tem muita coisa retida que Deus quer liberar. Mas a igreja perde o momento, perde o tempo, porque não consegue discernir pelo Espírito Santo a vontade do Pai, porque nem todos estão ligados. Porque todos estão ligados muitas vezes em si, mas não estão ligados na vontade do Pai. Aí o que acontece? Vem uma galera para dentro da igreja. Uns estão buscando uma necessidade, estão buscando que Deus já sabe que é e Deus vai dar. Mas quando está na igreja, você tem que ver o que Deus está pedindo, o que Deus está querendo revelar, qual é o próximo passo. Aí você está lá distante. Quando não vem meia dúzia para orar. Aí a gente quer ver o mover, a gente quer ver mudança no bairro, a gente quer ver mudança na vida, a gente quer ver mudança no Brasil, a gente quer que as coisas aconteçam. Como? Se você não consegue entender o que o Pai fala. Entender o que o Pai fala não é você estar dentro de uma igreja, que se fosse assim, meu amado, muita coisa não aconteceria de errado. Entender o Pai é conseguir entender a vontade dEle e você entender que a vontade não é sua, pertence a Ele. Esse é o primeiro passo nosso. Que hoje quando eu converso com cristãos, quando eu vou em certos lugares, amado, o que tem de gente indo para a igreja por causa do momento, por causa de uma campanha, por causa de não sei o quê, e está vendo ele, não está vendo o que Deus quer.
Entenda, nosso ministério é ministério de oração para fazer uma mudança na terra, para levar os salvos, para fazer transformações. Não é ver coisa pequena, muitas vezes, de uma necessidade. Pastor, estou aqui na igreja porque eu estou querendo um apartamento. Amado, você tem as orações da individualidade, mas tem oração que a igreja está junto para um propósito maior de mudança da terra, de transformação das coisas. E a gente tem que pedir: clama a mim, é Ele que vai vir, mas Ele espera o homem, Ele espera eu, Ele espera você. Moisés, toca a vara para o povo passar. Ele não rompe, Ele não passa à frente, porque Ele já deu autoridade à igreja. Aí a gente fica querendo que as coisas aconteçam, a gente fica esperando o Pai agir, e a gente esquece que somos nós que temos a responsabilidade de ligar e eu desligar. Ele quer até liberar. Amado, que tem coisa no céu para ser liberada para a igreja, amado, não está no gibi. Porque tem coisa que Deus quer fazer, não está no gibi. Eu creio nisso. Uma igreja que não ora é uma igreja irresponsável, porque Deus espera a oração para dar resposta. O pai está esperando o sinal, a ligação do filho. O filho não liga, daí o pai não comparece. Já viu ligação de celular? Você está esperando o filho ligar. Você está parado ali, você não sabe o que está, né? Você está esperando. Para o filho dar uma resposta, dar uma palavra para você chegar. Filho, eu vou te buscar, filho, eu estou aí. Filho, onde você está? Deus está esperando a resposta da igreja. Está tudo na mão, Ele sabe o que está acontecendo. Mas Ele deu autoridade para a gente. Está na nossa mão. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Vem para cá, ministério de música. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que ele fala que quando 2 na terra ou 3 concordarem, eu me faço presente. A situação de Moisés, que levantou a mão, estava uma igreja ali, trazendo para os dias de hoje. Era uma batalha, não pessoal, era uma batalha que envolvia uma nação. Então, tem certas coisas que tem que ter a junção, para que as coisas aconteçam. Você está me entendendo? Glória a Deus. O céu quer dar resposta. Aleluia. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui importante. É isso que Ele quer. Eu botei que Deus espera que a terra faça primeiro, daí então Ele fará. O céu se move depois da terra se mover, porque a vontade dos homens achou a vontade de Deus. É isso que Ele quer, que encontremos a sua vontade nas decisões. E quando se une a vontade daquele com a dele, algo acontece. Vamos ficar de pé. A igreja tem o poder da escolha. A igreja tem o livre-arbítrio. Deus, Ele não quer. Deus já sabe, está lá segurando para liberar. Agora, a igreja tem que se mover. A gente viu casos aqui. A gente viu casos de uma igreja que Jesus estava fora, aconselhando para ela se consertar para ver a ligação de novo. A gente viu o caso de uma pessoa que, devido ao pecado, ele não se consertou, em Mateus 18:15, ele foi considerado gentil publicamente, ele foi desligado do céu. A gente vê casos de ligação e desligue de Deus. Eu posso passar várias passagens aqui, e a gente vai ver que quando o povo clama, quando se une, a Bíblia fala que Deus ouve e Ele entra com providência. Deus deu autoridade para a terra primeiro. Deus deu autoridade para os dele. E Ele espera um clamor, Ele espera uma oração, Ele espera uma busca, para que Ele possa liberar resposta. É isso que eu queria falar para vocês essa noite. Muitas coisas, eu quero alertar a igreja. Eu posso falar vários casos aqui da muralha, eu posso falar vários casos aqui. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio quando todos estavam reunidos num só lugar. Não foi por individualidade. Quando o povo se uniu e começou a clamar, o Espírito Santo desceu, o poder desceu.
É quando há uma unidade. Tem coisa que Deus não libera para um, Ele quer liberar para todos. Ele espera uma igreja se mover e ter esse entendimento. As coisas aconteceram de Deus começar a liberar poder e fazer as coisas quando todos estavam com um só coração. A Bíblia fala, né, também que em Atos 2, que todos tinham um coração, repartiam todas as coisas, era tudo. E teve dois, né? Ananias e Safira, não é isso? Isso. Tudo estava ligado no céu, teve dois e foram desligados. Entenda, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. A gente tem que fazer as coisas acontecer. Mas muitas vezes nós somos um empecilho, porque Ele quer dar a resposta, Ele quer mover, Ele quer transformar. Mas Ele espera que uma igreja que está cheia do Espírito Santo, aquele que revela o que está nele, esteja buscando, esteja clamando, esteja orando, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia.